Eu acho que eu ia ganhar. Pablo Marçal está mostrando isso. Ele encampou bandeiras de direita, mesmo sem ter um histórico na política, ele não conhece a máquina pública e, obviamente, poderá conhecer se for eleito, isso também não é um impedimento absoluto, mas eu tenho bandeiras de direita muito consolidadas, muito firmes na minha história, afinal de contas, eu milito na direita há 18 anos, desde que nós fundamos o Movimento em Direita Brasil em 2006. Então eu não preciso provar para alguém que eu sou de direita, que eu virei de direita para o do Bolsonaro, não sei o que, nada disso. Eu tenho uma história do Movimento em Direita Brasil. E ela vem permeando as minhas ações de maneira coerente há 18 anos. Inclusive nos momentos em que eu fui secretário aqui em São Paulo e o governador era o Geraldo Alckmin, tem matéria da Folha de São Paulo, vou dar um exemplo, quem quiser procurar aí, na capa da Folha de São Paulo, na época, 2013, se eu não me engano, tinha uma capa da Folha de São Paulo dizendo assim: Alckmin nomeia secretário defensor do regime militar. Ou seja, eu sempre fui o Ricardo Salles, não importa que eu trabalhei no governo do Geraldo Alckmin, que à época, inclusive, era considerado um tucano conservador, né? E depois, infelizmente, cometeu esse erro, atingindo, inclusive, a sua própria biografia, atingindo a sua história, de apoiar esse serviço do presidente Lula, coisa que eu sou totalmente contra, acho um absurdo, mas enfim. Depois eu tive a honra de ser ministro do presidente Bolsonaro, por quem eu tenho enorme apreço, uma dívida de gratidão enorme. Eu sou bolsonarista até debaixo d'água. Então, tem gente que fala, ah, o Salles virou traidor. Ah, se catar, não sou traidor coisa nenhuma. Agora, eu, antes de ser ministro Bolsonaro, eu virei ministro Bolsonaro em 2019. Em 2019, eu já estava militando na direita há 13 anos. Eu já tinha sido secretário aqui em São Paulo mais de uma vez. Eu já era suplente de deputado federal pelo Novo em 2018. Ou seja, claro que ter sido ministro me projetou muito, e eu tenho essa alegria de poder ter sido ministro do Bolsonaro, que é uma pessoa que eu tenho absoluto apreço, absoluto carinho. Mas acho que nós aqui na cidade de São Paulo, a direita, errou em não lançar candidatura própria. E eu não ponho a culpa no Bolsonaro justamente por quê? Porque o Valdemar tinha uma relação histórica com o Ricardo Nunes, tinha secretarias com o Ricardo Nunes, subprefeituras com o Ricardo Nunes. Então ele tinha outros interesses, outros motivos para apoiar o Ricardo Nunes. O Bolsonaro, por outro lado, precisava fincar o pé lá no Rio de Janeiro, escolheu um ótimo nome, que é o Ramage. No final das contas, aqui em São Paulo, indicou o Melo Araújo, que é um cara que eu gosto muito. Acho que o Melo Araújo é um cara de extrema qualidade. Mas, de novo, não é o Ricardo Nunes que vai representar a direita. A pessoa que não apoiou o Bolsonaro em 2022 é do MDB, que tem vários ministérios no governo, do PT, do Lula. Tem como chefe de campanha o Rodrigo Garcia, que era o vice do Dória, depois virou governador com o João Dória. Aliás, grande amigo do Alexandre Moraes, o pessoal fica falando que o Marçal tem ligação com o Alexandre. Quem tem ligação com o Alexandre é o Rodrigo Garcia, que é o coordenador de campanha do Ricardo Nunes. Então, assim, tem várias coisas que não são ditas, às vezes as pessoas não têm essa memória política, né? Acho que o Marçal, inclusive, por não estar na política há muitos anos, ele talvez não conheça esses aspectos, mas eu conheço, eu estou nisso aqui há 18 anos, eu sei bem quem é quem. E, e acho que a direita deveria, até para não respaldar o centrão, que trabalha contra a direita, eu vou repetir aqui para as pessoas lembrarem, o centrão não gosta da direita, o centrão não quer que a direita tenha força, o centrão até usa deputados e etc. da direita para fazer voto dentro das suas legendas, né, e puxar candidatos. Então, eu acho que nós teríamos na cidade de São Paulo uma enorme chance de ganhar, enorme. Não posso dizer que ia ganhar com certeza, porque seria, obviamente, um erro afirmar isso. Mas tinha grandes chances de ganhar. Fazer uma campanha consistente ideologicamente, bem estruturada do ponto de vista de comunicação, dizendo a verdade de maneira equilibrada, porém firme. Né? Seria uma campanha coerente, porque respeita a minha história, a história da direita, a história de todos nós. Eu fui o terceiro deputado mais votado da cidade de São Paulo. Primeiro foi o Boulos, a Zambelli, depois fui eu. O Eduardo, na capital, teve eu tive mais que ele. No estado inteiro, ele teve mais. Tudo isso para dizer o seguinte: eu tinha condições de ser candidato com muita competitividade. Nós não podíamos ter aberto mão. Por que abriu mão? Porque para o Centrão, para os fisiológicos, vale mais o acordo que tem de divisão de espaço na prefeitura, que é o que já existe. E, portanto, você não prestigia candidaturas de coerência ideológica, de consistência ideológica. Você prestigia candidaturas onde você tem um loteamento da máquina pública mais conveniente. Né? E isso, obviamente, atrapalhou. Eu acho que se eu tivesse sido candidato,
Eu certamente estaria no segundo turno, até porque foi por isso que o Valdemar não me deu a carta para eu sair e concorrer por outro partido. Porque ele sabia que se eu concorresse por outro partido, o Ricardo não ia nem para o segundo turno. O segundo turno provavelmente seria entre eu e o Boulos. E aí o pessoal diz, ah, mas você ia perder do Boulos. Eu não acho que ia perder do Boulos. Não acho que ia perder do Boulos de jeito nenhum. O Boulos tem grande rejeição, muitas fragilidades, absolutamente cheio de fraquezas para serem demonstradas. Né? A história do Boulos é a antítese do que é a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, o que, que é? Você trabalha, se esforça, cresce, né, faz, traz mais gente para essa prosperidade. O Boulos, ao contrário, ele nasceu em berço de ouro e por inapetência para o trabalho, ou seja, não gosta de trabalhar, não gosta de se esforçar, resolveu viver às custas de um movimento que comete crimes de invasão de propriedade. Ou seja, ele é antítese do que é o paulistano. O paulistano é a terra do mérito, do esforço, do trabalho, da prosperidade. O Boulos não tem nada disso. Então, enfim, eu não acho que seria de ganhar dele, não, de jeito nenhum.